Você acompanhou durante toda essa semana aqui no Correio Debate a cobertura completa da Marcha dos Prefeitos em Brasília. E quem trouxe todas as informações diretas aí da capital federal foi o nosso colega Hermes de Luna, que já está de volta e conversa agora com a gente, mas aqui no estúdio, não é isso, Hermes? Boa tarde a você. Boa tarde. Simon, foi uma semana movimentadíssima em Brasília, mais de 9.500 gestores. Só aqui da Paraíba, 165 prefeitos confirmados, né? Agora, teve os bastidores que a gente vai trazer aqui, porque teve muita movimentação política. O presidente do Tribunal de Contas também estava por lá, o conselheiro Nominando Diniz, mas foi para outra pauta, daqui a pouco a gente fala disso, né? Agora, vamos logo começar com os bastidores. Bora começar com os bastidores. Fechadíssimo o acordo entre Veneziano Vital do Rego e Rui Carneiro. O MDB vai apoiar a candidatura de Rui Carneiro aqui em João Pessoa. Isso é um gesto de Veneziano para mostrar que também está fechada a aliança em Campina Grande com os Cunha Lima. E eu explico. Rui Carneiro, é uma informação exclusiva, vai voltar para o PSDB da capital. E vai ter o apoio de Veneziano Vital do Rego, do MDB, aqui em João Pessoa. Divide o MDB? Pouca gente tem restrições e isso é perfeitamente confortável. Falei da presença do presidente do Tribunal de Contas da União, Nominando Diniz, esteve em Brasília ao lado do conselheiro André Carlos Torres e foi ao Tribunal de Contas da União, onde se encontrou com o presidente, o ministro Bruno Dantas, e fechou uma parceria. Acompanhe aí essa reportagem. O Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União vão firmar uma parceria para ampliar a fiscalização do uso de verbas federais pelos estados e municípios. O presidente do TCE da Paraíba, conselheiro Nominando Diniz, foi recebido em audiência pelo presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, e pelo corregedor e vice-presidente do órgão, ministro Vital Filho. O conselheiro André Carlos Pontes Torres acompanhou Nominando nessa audiência. Eles trataram de parcerias e discutiram outros temas de interesse comum às duas cortes de controle externo. O ministro presidente do Tribunal de Contas da União reconheceu que, apesar do quadro de auditores com excelência técnica, a fiscalização sobre repasses federais empregados por estados e municípios ganha outra dinâmica com o trabalho conjunto com auditores do TCE. O TCU é uma instituição secular que tem um quadro de auditores extraordinário. Nós temos aqui 1.500 auditores, todos concursados e que são muito bem capacitados para fiscalizar recursos federais. Entretanto, uma parte importante do orçamento do governo federal, da União, vai para os estados e municípios. E nós, muitas vezes, não temos capilaridade para fiscalizar todos os recursos. Então, foi muito importante ter recebido essa visita do presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba para nós discutirmos possibilidades de cooperação para que façamos fiscalizações conjuntas usando a experiência dos auditores do TCU e congregando também com a experiência e a força de trabalho dos tribunais de contas dos estados. O conselheiro André Carlos Torres Pontes, que já foi presidente do TCE, avaliou que a parceria com o TCU vai ampliar o alcance da fiscalização sobre os recursos públicos, tanto nos estados como nos municípios. O Tribunal de Contas da União é um grande parceiro dos tribunais de contas pelo Brasil. E a Paraíba está nesse cenário de parcerias justamente para poder ampliar seus laços de intercâmbio e alcançar a maior parte dos recursos que são administrados pelas gestões públicas pelo Brasil afora, especialmente pela Paraíba. Corregedor e vice-presidente do Tribunal de Contas da União, o paraibano Vital Filho, considerou que o TCE paraibano está entre os melhores do país e, por isso, são sempre importantes essas parcerias. Eu sempre digo que o Tribunal de Contas do meu estado me orgulha por sua modernização, pelo seu trabalho, pela sua imparcialidade já comprovada. E tenho também mostrado que o nosso Tribunal de Contas está entre os 3 melhores do país em termos de produtividade, em termos de modernidade, eficiência. O presidente do TCE lembrou que o Tribunal de Contas da União já julgou, sob relatoria do ministro Vital Filho, que os tribunais estaduais têm competência para julgar a aplicação dos recursos de emendas parlamentares aprovadas no Congresso e destinadas a governadores e prefeitos.
O conselheiro, nominando Diniz, reforçou que há um vácuo na lei sobre a fiscalização de recursos federais que seria preenchido com essa cooperação entre os tribunais de contas. A verdade é que os tribunais de contas estão preocupados com este vácuo em relação às verbas federais. E por que razão? Porque as estruturas em todos os estados do Tribunal de Contas da União estão cada vez menor. E, com isso, verbas federais, e dou o exemplo aqui da Covid, que foi um volume de recursos importante, elas continuam sem análise. E, para isso, diante da impossibilidade dos tribunais de contas dos estados atuarem em verbas federais, tem de haver uma parceria com o Tribunal de Contas da União, já que eles não estão, pelo menos no momento, dispondo de estrutura para fazer esse tipo de acompanhamento, os tribunais de contas dos estados podem fazer. Então, em função disso, eu fui procurá-lo a fim de ver como se pode avançar nesta tese. Hermes, nesse encontro aí que você mostrou, na verdade foi só um dos vários desdobramentos dessa marcha, ou seja, foram muitos encontros, foram muitas pautas que essa presença trouxe. Exatamente, exatamente, porque aí não era a marcha dos prefeitos, né? É um evento separado que, nominando Diniz e o conselheiro André Carlos Torres, participaram no Tribunal de Contas da União. E como a gente estava lá, aproveitou para fazer essa cobertura exclusiva desse encontro, né? Porque o vice-presidente do Tribunal de Contas da União é o corregedor também do TCU, que é Vital Filho, que vai ser o futuro presidente nessa regra de rodízio que os tribunais de contas têm. Agora, voltando para a marcha de Brasília, vamos fazer logo algumas pontuações importantes dessa cobertura que nós fizemos lá. A gente gosta do fato exato, sem fake news, né? Então a gente tem que relatar. A força da Confederação Nacional dos Municípios, que levou para esse evento o vice-presidente da República, porque o presidente não podia ir, que estava com problema de saúde, o vice-presidente do Senado, representando o presidente Rodrigo Pacheco, que estava em outra agenda fora do país e não podia comparecer, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, mais de 20 ministros e, claro, uma plateia de milhares de gestores assistindo tudo isso, além do relator do projeto da reforma tributária. Também a força da FAMUP, da Federação das Associações dos Municípios do Estado da Paraíba. Jorge Coelho foi citado várias vezes durante esse evento como exemplo de mobilização dos gestores em todo o estado, em todos os estados do país. E foi a maior delegação da história que a federação levou para esse evento, Simon. Aí também anotei aqui duas coisinhas de bastidores que uma passou despercebida pela imprensa, outra houve um estardalhaço que não era bem assim o fato. Primeiro, o prefeito Tarcísio Saulo de Gurien levou uma queda, tropeçou, levou uma queda, teve que passar por cirurgia lá em Brasília no ombro. Nossa. Lá no evento ele levou uma queda, foi prontamente atendido. Segundo, circulou um vídeo do prefeito de Nova Palmeiras, Ailton Gomes, dançando numa churrascaria, né, que chamou muita atenção. Repercutiu bastante aqui. Pois bem, meia verdade, é meio copo cheio, meio copo vazio. O prefeito não estava bêbado, estava com a esposa dele ao lado, né, e se empolgou na dança, verdade. Estava fora do compromisso da agenda oficial do coisa, que era um jantar de confraternização de Efraim Filho, que eu estava lá presente. E ele mesmo postou nas redes sociais dele o vídeo, entendeu? Então não foi assim uma coisa, o prefeito vai para beber e para... Não foi isso que aconteceu. Ele é conhecido por essas, vamos dizer assim, alegria atrevida, né, no seu município. E ele mesmo fez questão de postar o vídeo, ele dançando lá. Não achei... E foi crucificado por E conta foi crucificado disso, né? Porque todo mundo dizia que ele estava bêbado, ele não estava. E estava acompanhado, inclusive, da esposa naquele evento. Tá? E cá entre nós, né? Ele também, além de prefeito, ele é um cidadão. Ele tem o direito nos momentos de lazer, estava fora, estava à noite, foi todo mundo para lá descontraído. Só quem não estava descontraído era eu que estava fazendo a cobertura. Estava trabalhando desse evento, né? Com outros amigos da imprensa paraibana que estavam lá. Sim. Aí também repercute agora, no final desse evento, uma
declaração, aliás, uma entrevista infeliz do ex-prefeito do Conde Aloysio Regis, que atacou um gênero com violência de gênero feminino contra a prefeita do Conde, Carla Pimentel. E isso chama atenção nessa reta final, porque foram vários atos durante a semana. A senadora Soraya Tronic foi atacada num programa de rádio por um ouvinte, só pelo simples fato de ela ser uma mulher senadora, né? O Nicolas Ferreira foi atacado pelo ex-presidente do PT, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que virou uma bagunça na Câmara Federal, aquela CCJ. Teve deputado prometendo atirar no outro, chamando para duelo, né? Nicolas Ferreira sendo atacado com adjetivos homofóbicos. Quer dizer, para o PT, a campanha contra a homofobia vale, desde que seja a favor dele, não contra os outros. Aí chamou a atenção Rui Falcão, um senhor de uma certa idade, chamar o rapaz de chupetinha, quebrando a ética e o decoro parlamentar como presidente da Constituição de Justiça. Mas, claro, vamos trazer também o lado bom do evento. A grande maioria dos prefeitos paraibanos conseguiu também liberar emendas. Vamos trazer, por exemplo, aqui uma avaliação primeira do Paulo Zilkovski, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios. Numa entrevista exclusiva para o Correio, ele falou desse encontro. A marcha foi um sucesso pleno, não só de participação, está aqui o presidente Jorge, da FAMUP, tivemos um grande envolvimento, muita gente da Paraíba, mais de 400 participantes do estado da Paraíba. Quero agradecer a liderança da FAMUP, dos prefeitos, prefeitas paraibanos, com muita alegria dizer que a marcha evoluiu. Sempre que eu digo, a marcha sempre não é para vir aqui achar uma solução, é para encaminhar processo. Não consegue chegar em Brasília em 3 dias, botar uma emenda constitucional ou liberar 1 milhão, ou seja o que for. É um processo, e esse processo vai dando frutos, né? Prefiro sempre, por exemplo, esse 1% último agora, que a gente está recebendo, que nasceu lá no interior da Paraíba, né? Liderado pelos prefeitos de lá, tentamos com a emenda, mas demorou ainda 3 anos, então demora um pouco, mas ela vem. Então, isso que está aqui hoje ocorrendo, com a participação maciça da Paraíba, da sua liderança municipalista, vai se traduzir seguramente em ganhos, não só para a Paraíba, mas para todo o Brasil. Hermes, quem também fez uma avaliação aí do evento foi Pedro Dantas, né, que é secretário executivo da FAMUP aqui no nosso estado, né? Essa marcha agora, a 24ª marcha, foi a maior de todas. A maior delegação de vice-prefeitos, de vereadores. A FAMUP está de parabéns, o presidente Jorge Coelho tem esse carinho, tem esse cuidado com seus filiados. Então, foi para coroar. Foi uma marcha maravilhosa. Agora a gente vai ouvir o prefeito de Mataraca, Heriberto Madruga, que ele falou das emendas que conseguiu. Os prefeitos aproveitaram essa marcha para ir às audiências com os deputados federais e senadores e aos ministérios em busca de recursos. O prefeito de Mataracas foi um deles. O governo federal está propondo investimento em moradias, né? E melhorando as Bolsa Família. Isso tem uma repercussão muito forte nos municípios. Mas também tivemos nos gabinetes das nossas lideranças, no qual o gabinete do deputado Zé Vaso Maia, nós conseguimos emenda para o calçamento do bairro do Bom Jesus, emenda para custeio de saúde, emenda para uma retro, onde serve ali na Secretaria de Obra, investimento de milhões. Também tivemos o apoio da senadora Daniela Ribeiro, com asfalto para alguns bairros, um investimento excelente, além de custeio de saúde e mais uma emenda especial. Pois é, vamos ver também o que foi que disse o único prefeito do PT, do Partido dos Trabalhadores aqui na Paraíba, que é o Olivânio de Picuí. Ele também percorreu os gabinetes em busca de emendas. A marcha dos prefeitos representa uma discussão para o país, não é para um município isoladamente. Picuí faz parte de um universo de 5.570 municípios que discutem pautas importantes, pautas comuns também. Você tem São Paulo, que é um mega município, que tem um orçamento de um país, e tem um município pequeno de 20 mil habitantes, mas os problemas são comuns também, de arrecadação, problemas de infraestrutura urbana, infraestrutura rural. Então, a marcha tem um papel importante para discutir a previdência, discutir financiamento da educação, financiamento da saúde também. E eu acho que o mais importante de tudo isso foi a participação do governo federal também, com seus ministérios, dentro da marcha, para ouvir a reivindicação dos municípios. Então, isso foi um momento importante para todos nós.
Aí, agora vamos ver, para finalizar esse balanço dos prefeitos, Tom Maroja, que é de Juripiranga. Corremos, não só o Ministério, mas no gabinete dos deputados, senadores, não só pedindo recursos, mas também vendo recursos que estavam pendentes para começar o pagamento. Vai ser feito alguns pagamentos aí que estavam pendentes. Eu acho que foi muito positiva a participação nossa, eu acho que de toda a comitiva da Paraíba. Pois é, Simon, tá aí o balanço. Essa semana foi intensa, né? Muita informação trazida de Brasília, os bastidores, tudo mais. Só para a gente arrematar essa história da violência de gênero contra a mulher, especialmente contra a prefeita do Conde, Carla Pimentel, que foi protagonizado com as declarações do ex-prefeito Aloysio Regis, e declarações, diga-se de passagem, muito infelizes. A relatora do projeto 14.192, que trata da violência contra a mulher na política, foi a senadora Daniela Ribeiro. E ela vai entrar com uma representação pedindo punição ao ex-prefeito do Conde por esse ataque indevido à gestora local. Inclusive, ela emitiu, né, uma nota de repúdio. Uma nota de repúdio contra essa atitude, né? Exatamente. É uma coisa inadmissível nos dias de hoje.